Então, nessa ação penal 501, 56, 08, 57, depoimento do senhor Paulo Roberto Costa. Senhor Costa, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha e também é conhecido que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República. Na condição de testemunha e na condição de colaborador, o senhor tem um compromisso com a Justiça em dizer apenas a verdade perante a Justiça, certo? Correto, Excelência. Eu vou advertir o senhor, então, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde aí por um crime equivalente ao de falso testemunho e, além disso, o senhor perde o seu acordo, certo? Correto, Excelência. Dito isso, eu passo aqui as perguntas do Ministério Público. Obrigado, Excelência. Senhor Paulo Roberto, boa tarde. Boa tarde. O senhor já foi ouvido aqui mais de uma vez sobre fatos similares, mas infelizmente esse é um outro processo, então algumas questões serão reiteradas, reafirmadas ou explicadas novamente. E também, infelizmente, algumas questões dizem respeito ao panorama geral, mas eu pretendo não me alongar muito e também peço para o senhor, quando possível, para ser objetivo nas respostas, certo? Perfeito. O senhor foi diretor de abastecimento da Petrobras por qual período? Eu entrei em maio de 2004 e saí em abril de 2012. Perfeito. O senhor já prestou depoimento também nesse juízo, e aqui eu me reporto especificamente aos autos 503, 65, 28 23 2015, em que o senhor disse que teve conhecimento, enquanto diretor de abastecimento da Petrobras, que havia um acerto de empreiteiras em licitações da Petrobras. O senhor confirma? Confirmo. Ainda naquela ação, o senhor disse, aqui abro aspas, praticamente a partir de 2006, 2007 é que nós começamos a ter projetos relevantes e orçamento relevante na Petrobras. Aí, nesse momento, eu fui procurado e foi me dado ciência por algumas empresas que elas tinham esse acordo de cartel entre elas em relação às obras da Petrobras. Então eu pergunto para o senhor, naquela época foi dado conhecimento ao senhor que essas empresas conversavam previamente em relação às obras da Petrobras? Só um esclarecimento da sua colocação. Não é que a Petrobras não tinha orçamento. A área de não tinha orçamento nesse período, 2005, 2006, porque não tinha projeto. A Petrobras tinha orçamento, e o orçamento era dedicado quase exclusivamente para a área de exploração e produção. Aí, a partir de final de 2006, início de 2007, a área de abastecimento começou a ter projetos, e aí foram feitos, então, iniciando as grandes licitações em várias refinarias. E aí que eu tomei conhecimento desse sistemática de cartel através das próprias empresas. Certo. Quando o senhor menciona que tomou conhecimento a partir das próprias empresas, especificamente quais empresas? A primeira, se não me falha a memória, que eu me recordo, a primeira empresa que me falou isso aí, acho que foi a própria Odebrecht. Certo. Quem da Odebrecht lhe disse? O contato que eu tinha com a Odebrecht era com o Rogério Araújo e com outra pessoa que está nos meus depoimentos agora, que eu não estou me recordando o nome aí. Certo. Mas está nos meus depoimentos aí. Certo. E só para poder ficar claro, quando o senhor teve conhecimento a respeito dessa reunião, desse cartel de empresas, o objetivo dele era vencer as licitações da Petrobras? Agora me lembrei, o nome da outra pessoa da Odebrecht era o Márcio Faria. Então, eu tive conhecimento desse assunto pelo Odebrecht, também me falou sobre esse assunto a UTC através do Ricardo Pessoa. Então, o cadastro da Petrobras, vamos dizer, para as grandes obras, tinham poucas empresas, alguma coisa entre 10 a 15 empresas para grandes obras. E essas empresas, elas, vamos dizer, eram chamadas para essas grandes obras e tinham esse acordo entre elas. Agora, por que elas ficavam, vamos dizer, por que elas ganhavam essas concorrências? Porque a Petrobras, nesses projetos, não só nas refinarias, mas em plataformas, em gasodutos, em várias outras obras, a Petrobras entregava o projeto chamado projeto básico, não era o projeto detalhado de engenharia, não era o projeto executivo. Eu mencionei isso muitas vezes já.
E esse projeto e várias empresas de petróleo no mundo agiam dessa maneira para poder ter suas obras mais rápidas, porque qualquer antecipação aí de 6 meses, 1 ano numa produção de petróleo representava um ganho fabuloso. Com petróleo aí, nesse período aí, teve períodos de anos aí que o petróleo ficou acima de $100 o barril. Então valia a pena. Então a Petrobras ela contratava essas empresas de acordo com o cadastro. As empresas se articulavam entre elas e definiam quem ia ganhar. Isso, infelizmente, a gente ficou sabendo e foi omisso em relação a isso. Mas elas trabalhavam dentro vamos dizer assim, nível, dos parâmetros que a Petrobras exigia em relação a ter apenas o projeto básico, que era um preço de menos 15% a mais 20%. Então, se as empresas participavam, apresentavam proposta nessa faixa, a Petrobras aceitava, às vezes negociava, reduzia o preço, mas aceitava. Então, era algo normal dentro da companhia, aceitar as propostas nessa faixa de preço. Ok? Certo. O senhor também já mencionou em outros depoimentos, mas eu pergunto para o senhor, havia pagamento de comissões, de valores pelas empreiteiras aos funcionários da Petrobras, incluindo o senhor? Eu não posso generalizar funcionários de um modo geral, mas eu cheguei a receber, soube que na época o diretor Duque também chegou a receber, e as parcelas maiores eram para a área política. Certo. Então, no âmbito da diretoria de abastecimento que o senhor ocupava e no âmbito da diretoria de serviços que o senhor Renato Duque era o diretor, o senhor tem conhecimento de que houve esse pagamento? Sim. E também, nos meus depoimentos aí consta que eu sabia que tinha pagamentos também na área internacional. Perfeito. Esses pagamentos, eles eram em todos os contratos, em alguns contratos, e como era o cálculo do valor? Era um percentual? Vamos dizer, dos contratos das empresas do cartel eram pagos à medida que as medições eram executadas, ou seja, à medida que as obras iam dando andamento, se pagava lá um percentual. Em relação ao PP, que foi quem me indicou para a diretoria, o PP recebia até 1%, às vezes valores menores que 1%, e o PT recebia 2%, até 2% desses valores. Então, dependendo do contrato, dependendo das negociações que eram feitas pela comissão de licitação, muitas vezes os valores eram menores que esses percentuais. Esse seria, vamos dizer, o topo em termos de pagamento. Certo. E isso perdurou até a saída do senhor da Petrobras em 2012? Até eu sair em 2012, perdurou. Depois de 2012 para frente, quando eu saí da diretoria, eu não sei, não posso explicar se continuou ou não, porque eu não tive mais acesso a esse tipo de informação. Certo, cortou um pouco. A última palavra do senhor foi esse tipo, a última frase foi esse tipo de informação, correto? Nos ouve? Eu continuei recebendo, também consta, né, continuei recebendo ainda alguns valores que estavam pendentes através de uma empresa de consulta abrir. Agora, dentro da Petrobras, eu não posso lhe confirmar se continuou existindo esse tipo de pagamento para as outras pessoas que continuaram na empresa após eu ter saído lá em abril de 2012. Certo. Esse processo aqui ele tem por objeto 2 contratos específicos da Petrobras, ambos relacionados ao Comperj. Um vencido pelo consórcio TUC, formado pela Odebrecht, o TC e Mendes Júnior, e outro pelo consórcio Pipe-Rec, integrado também por Odebrecht, o TC, e PPI do Grupo Toio. O senhor sabe se as obras do Comperj foram distribuídas mediante ajuste dos representantes das empreiteiras no cartel? O Comperj ele teve vários contratos, né? Eu não posso hoje precisar aqui quantos contratos, mas tiveram muitos contratos, porque é uma obra de grandíssimo porte. Agora, esses 2 contratos específicos, houve direcionamento e houve pagamento de valor indevido. Certo. Considerando que eram consórcios, eu pergunto para o senhor, quando havia um consórcio de empresas e havia esse pagamento de propina, era comum que as empresas, né, na relação entre elas, deixassem para que uma empresa do consórcio pagasse no lugar da outra, compensando internamente?
Normalmente, nesses consórcios tinha sempre a empresa que era a cabeça do consórcio, né, a empresa principal do consórcio. E normalmente essa empresa que era responsável principal do consórcio que ficava responsável por esse tipo de pagamento. Certo. O senhor mencionou que tomou conhecimento do cartel por meio de executivos da Odebrecht, Márcio Faria e Rogério Araújo. Pergunto para o senhor se o senhor manteve conversas com ele também sobre o pagamento dessas comissões, dessas vantagens indevidas. A parte, vamos dizer, de valores e o que deveria ser pago, não ser pago, eu não mantinha esse tipo de contato. Normalmente era feito inicialmente pelo José Janene e depois pelo Alberto Youssef. Então eu tive várias reuniões, eles sabiam que eu sabia que havia valor indevido, mas eu não chegava em reuniões a detalhar com eles valores. Esse tipo de conversa normalmente era com o José Janene e depois com o Alberto Youssef, os percentuais. Certo, mas especificamente o senhor Márcio Faria e o Rogério Araújo, o senhor tem conhecimento se eles sabiam desses pagamentos? Tenho conhecimento que eles sabiam dos pagamentos. Certo. O consórcio PipeRec ele era formado em um primeiro momento apenas por empresas do Grupo TC e do Grupo Toyo. Eu pergunto se houve intervenção do senhor para que a Odebrecht fosse integrada a esse conjunto de empresas que formavam o consórcio inicialmente. Eu não me recordo desse fato, eu não me lembro, não tenho lembrança. Certo. Na denúncia aqui foi juntado o relatório final da Comissão Interna de Apuração do Comperj, em que constou que o funcionário da Diretoria de Abastecimento, Eider de Moura Carvalho Filho, encaminhou no dia 7 de junho de 2011 uma mensagem de e-mail ao senhor, a fim de confirmar o entendimento repassado pelo também funcionário da Petrobras, Roberto Gonçalves, à época subordinado do então diretor Renato Duque, sobre a nova estratégia de licitação do PipeRec, no sentido de que deveria ser cancelado o primeiro bid e partir para a contratação direta. O senhor se recorda desse episódio? Detalhes eu não posso me lembrar, porque coisas que aconteceram aí há muitos anos atrás, é um detalhe muito particular, eu não vou conseguir me lembrar. Mas se tem esse documento aí desse funcionário me encaminhando essa proposta, né, de encerrar esse bid e fazer uma contratação direta, deve ter ocorrido isso. Agora, detalhes eu não me lembro, mas se existe a documentação, é o que deve ter ocorrido. Certo. Sei que já é de amplo conhecimento aqui do juízo, mas vou repetir. A decisão sobre a contratação direta, então, nesse caso, dependeu da atuação do senhor e também do diretor Renato Duque, uma vez que foi a partir da atuação dos senhores que o DIP foi submetido à diretoria executiva, correto? Quando acontecia um fato desse, era apreciado, né, pelo diretor da área de serviço, que era o responsável direto pela contratação, e também era apreciado pelo diretor da área de serviços ou da área de exploração e produção, que era o diretor responsável pela parte orçamentária da obra. Então, normalmente, o que acontecia no fato desse era feita uma apresentação pela área de engenharia, tanto para o diretor da área de serviço como para o diretor da área de abastecimento. Se os dois diretores estivessem de acordo, era enviado um documento, então, para a diretoria executiva. Esse era o caminho normal que se seguia dentro da Petrobras. Certo. O senhor tem conhecimento a respeito do recebimento de vantagens indevidas por Roberto Gonçalves? Eu não tive muito contato com ele, né? Porque, se eu não me falha a memória, o Roberto Gonçalves entrou no lugar do Pedro Barusco, em meados de 2011. E eu saí da companhia também em meados de 2012. Então, eu não tive assim... obviamente tivemos reuniões que participamos juntos, tivemos palestras, alguma coisa nesse sentido, mas eu nunca tive intimidade com essa pessoa, nunca foi íntima minha em termos de conhecimento, de relação. E eu na época que eu estava na Petrobras, eu nunca tive nenhuma informação
que ele tivesse recebido vantagem devida. Essa informação eu não tenho. Tá certo, senhor Paulo Roberto. Eu agradeço mais uma vez a vinda do senhor para prestar esse depoimento. Estou satisfeito, excelência. Certo. O assistente de acusação tem perguntas? Os defensores têm negações? O juiz também não tem questões a serem colocadas, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Paulo Roberto Costa. Senhor Costa, seu depoimento está encerrado. Agradeço a sua colaboração e o senhor está dispensado.